Do Outro Lado do Espelho, livro psicografado por Carlos Antônio Bacelli pelo espírito Inácio Ferreira. Capítulo 16. Sexo. Lindor e Antônio José, certamente me julgando descompensado, haviam arregalado os olhos para mim. Parem com isto! Dei sequência ao meu discurso. Este pessoal todo aqui, deitado, aguarda que Deus venha lhes solucionar os problemas. Ora, então, não dramatizemos em demasia. Ninguém é anjo ainda. Precisamos deixar de orbitar em excesso ao redor dos próprios problemas. Não misturem religião com isto. Quem se esforça para servir aos poucos transforma paixão em amor. A promiscuidade é insatisfação pessoal. Não será à custa de barbitúricos que as questões do sexo serão resolvidas, e nem de dramas de consciência. Quantos fazem do sexo a única ocupação da vida? Teorias em excesso, livros em excesso, cada qual vive a sua experiência afetiva. Ante o meu desabafo, que com certeza estivera durante muito tempo contido, Odilon não se manifestava. Consideremos os animais, prossegui. A homossexualidade, inclusive, está presente neles. Não devemos nos escandalizar. Somos espíritos em transição. A questão não é o sexo em si. A questão é o mal que pode advir dele para com os outros e, consequentemente, para nós. Há pessoas que não fazem sexo com o corpo, mas não cessam de fazê-lo com a alma. Quantos homens lesam afetivamente tantas mulheres e vice-versa? Quantas crianças nascem do sexo irresponsável? A libido pode e deve ser canalizada. Quem pratica o bem aos semelhantes pode se contentar na ação do bem a que se entrega. A criação divina é uma manifestação sublimada do erotismo. Deus se regozija na contemplação de sua obra. Os santos entravam em estado de êxtase e assim se satisfaziam. Porque notei que o meu discurso enveredava por um caminho filosófico, retrocedi. O atire a primeira pedra àquele que estiver sem pecado não foi dirigido apenas àquele grupo de homens sem escrúpulos que se preparava para apedrejar a pobre mulher. Cessemos, igualmente, de nos apedrejar. Identificado o erro, não permaneçamos na lamentação. Oremos e peçamos a Deus que nos possibilite ensejos de reparação. Se os outros nos criticam, fiquemos com a própria consciência. A rigor, quem está em condição de censurar? Os bons não agridem, não rotulam, não humilham. São tantos os preconceitos, quão infinita é a nossa ignorância. A reencarnação está aí, e o mundo é a nossa escola bendita. Teremos um corpo de mulher na próxima existência? Ótimo, façamos o melhor que pudermos. Será um corpo masculino? Ótimo, procuraremos não complicar a vida de ninguém. O corpo, em tudo, é instrumento do espírito. Renasceremos com os membros mutilados na prova de impotência, por exemplo? Está tudo certo. Não vamos ficar doentes ou nos sentirmos incapazes por isto. O que é o tempo numa existência física? Passa com rapidez impressionante. Curioso, o meu improvisado discurso atraíra a atenção de pelo menos mais meia dúzia de pacientes que, segundo soube, não se interessavam por nada há muito tempo.
3 ou 4 deles, imitando Antônio José, se levantaram de seus leitos e se aproximaram de nós. Sorridente, Odilon observou. A sua indignação, Inácio, despertou muita gente. Convém que, vez por outra, você deve dar uma bronca dessas aqui. Lidando com pacientes psiquiátricos durante mais de 50 anos, você desenvolveu especial magnetismo. O nosso irmão, Dr. Odilon, tem razão, emendou Antônio José. Eu estava precisando de ouvir isto. Creio que eu esteja com excessiva piedade de mim, querendo culpar os outros, talvez. Não podemos, é certo, concordar com nada que prejudique os semelhantes. Apressou-se Odilon a esclarecer. A nossa excessiva tolerância com os próprios erros é que nos complica o karma. Não podemos sair por aí completamente liberados, mas também não vamos nos anular a tal ponto que a recuperação se nos torne impossível. Não vamos nos anular e nem permitir que os outros nos anulem. Os outros? Quem? Interrogou Lindor. Os moralistas, esclareci, principalmente aqueles que têm verdadeira ojeriza às nossas incursões afetivas. Eles, na maioria das vezes, nos condenam no que fazemos porque não tiveram oportunidade de fazer o mesmo. Faltou-lhes ousadia. Somente por este motivo é que nos atiram pedras. Deixando os nossos irmãos acomodados e menos angustiados por seus complexos de culpa, Odilon e eu nos retiramos. Inácio, advertiu-me o companheiro em tom fraternal. Você tem razão em tudo quanto disse, mas precisamos ter cautela. Nem todos os espíritos ainda sabem ser livres com a verdade. O remorso é um freio que nos impede de cair mais profundamente. A sua palavra, sem dúvida, há de surtir um efeito benéfico, mormente para os nossos dois irmãos, já com alguma experiência de vida. No entanto, dando-lhe razão às ponderações, continuei. No entanto, vamos com calma. Muitos poderão entender de maneira equivocada suas colocações. Tabus deverão cair, mas toda modificação social brusca origina problemas de outra natureza. Mas a hipocrisia é grande, Odilon. Tentei justificar-me. Concordo, falou o amigo conselheiral. Mormente, entre aqueles que se consideram inacessíveis à queda, a hipocrisia é grande. Todavia, não sejamos nós a pretender condená-los. Caso contrário, haveremos de incorrer na mesma insensatez. O tempo, através de sua ação silenciosa, se encarregará de tudo, colocar em seus devidos lugares. Tenho verificado que, conforme disse, certos preconceitos funcionam como diques de contenção moral. Li na autobiografia de Santo Agostinho, retruquei, que aquele que ama, tudo é permitido. Tudo menos deixar de amar, contestou Odilon com sabedoria. O sexo, Inácio, é uma manifestação primitiva do amor, pois o verdadeiro amor transcende, inclusive, a nossa compreensão atual das coisas. Odilon, cerca de 90% dos casos com os quais lidei no sanatório, inclusive os de obsessão, estavam ligados ao sexo. E os outros 10% que você não detectou também, mas, ao invés de classificá-los como problemas da sexualidade, falemos em afetividade.
A palavra sexo ganhou hoje uma conotação que extrapola sua função reprodutora. Tudo é carência de afeto, tudo é falta de nossa harmonização com Deus. As coisas, os objetos, são simples apêndices da vida. A matéria é ilusão. Tudo se resume a sentimento e força mental. Em essência, o universo é isto. Mais cedo ou mais tarde, todas as coisas desaparecerão ou, por outra, se transformarão, porque, em essência, nada desaparece. Se algo desaparecesse, para onde iria? Perdoe-me, Odilon, roguei. Não se preocupe, às vezes precisamos mesmo. Como é aquele ditado, Inácio? Chutar o balaio de roupa suja. Isto, chutar o balaio de roupa suja. Nunca joguei futebol, mas sempre fui bom nisto.